Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura cancela a festa do Réveillon. Governo Federal lança Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Rio TV Câmara comemora 17 anos. 2020 foi um ano especial para a Rio TV Câmara, que conseguiu realizar um sonho antigo. A emissora inaugurou em maio um canal digital com programação 24 horas por dia na TV aberta. Não saia daí, a gente volta já. E eu que estou na linha de frente, eu vejo no olhar do paciente lá com medo, porque ele não sabe o que espera. E quando vê a recuperação dele, ele fica feliz, volta para nós, isso é gratificante demais. É isso que motiva a gente a continuar, é muito bom. Super bem assistido, os médicos super atenciosos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tratar a todos com comprometimento, foco, fazer sempre o melhor com carinho, amor e dedicação. As entregas do governo federal na região sudeste não param. Também foram repassados mais de 24 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o sudeste continua. Acompanhe o que já foi enviado ao seu estado em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre o Réveillon. A Prefeitura anunciou o cancelamento da festa oficial. O motivo foi a pandemia da Covid-19. O carioca já sabia que neste ano, a noite da virada para 2021 seria diferente. A cidade, como todo mundo, foi e continua sofrendo com os impactos da pandemia da Covid-19. Só aqui no município já são mais de 14 mil mortes e quase 152 mil pessoas contaminadas. No entanto, a prefeitura, que buscava soluções para manter o Réveillon, decidiu pelo cancelamento da festa. Nós estamos observando um aumento progressivo do número de casos, um esgotamento do sistema de saúde, uma ocupação de leitos de UTI muito próximas da que já vivemos, E isso após o relaxamento, após um tempo de calmaria que víamos assistindo. Isso impede hoje qualquer aglomeração. Não é possível que ainda tenhamos ou que presenciemos festas, bares, aglomerações de pessoas que propiciam uma maior circulação do vírus. Então, festas de Réveillon, de Natal, infelizmente, esse ano precisarão ser adiadas. A Prefeitura decidiu fazer o cancelamento do Réveillon após o aumento de casos do número da Covid-19. Só nas últimas 2 semanas foram 565 mortes, só no Rio. É o maior número de todo o país. A Rio Tour chegou a anunciar que a festa da virada seria virtual e sem queima de fogos. O evento seria em pontos turísticos e não na praia. Tudo para evitar aglomeração. Só no ano passado, 3 milhões de pessoas passaram o Réveillon nas areias de Copacabana. O Estado não pode ser parceiro, não pode ser cúmplice de uma situação onde se promova mais circulação. E aqueles destemidos que acham que não vão pegar, ao mesmo tempo que eles podem até não adoecer, eles propiciam para todos da comunidade um aumento da circulação, deixando os mais vulneráveis sob risco. Então esse é um apelo que todos nós fazemos. Não vamos nos aglomerar, vamos evitar comemorações. Não é hora. É hora de mais reflexão, é hora de voltarmos aí para o nosso interior, para as nossas famílias, para que tenhamos um 2021 melhor e com saúde para todos. A decisão da Prefeitura aconteceu no mesmo dia que o Ministério Público Federal moveu ação para impedir que quiosques façam festas com cobrança de ingressos para a virada do ano. Já o setor hoteleiro diz que, apesar do cancelamento do Réveillon, continua acreditando no crescimento da taxa de ocupação, que hoje está em quase 60%. Em nota, o Sindicato dos Meios de Hospedagem afirma que os hotéis continuam sendo uma das opções mais atrativas e seguras para celebrações das famílias, casais e pequenos grupos em questões da infraestrutura, o que garante a aplicação dos protocolos de prevenção e as normas rígidas de higiene à manipulação de alimentos. O cancelamento do Réveillon vai trazer prejuízos aos cofres da Prefeitura. No Rio de Janeiro, naturalmente, pelo estado ser um dos polos turísticos do Brasil, o impacto também é extremamente significativo. As perdas aqui no estado já chegam perto de 40 bilhões de reais e o turismo opera
hoje com aproximadamente 30% só da sua capacidade. Claro que o adiamento ou o cancelamento de eventos tão importantes para o setor tende a prorrogar essa agonia pela qual passa o setor de turismo. O adiamento do carnaval, por exemplo, que é o Natal do turismo, vai trazer, sem dúvida alguma, resultados bastante negativos no início do próximo ano. O cancelamento da festa de Réveillon na cidade do Rio de Janeiro, que é tão conhecida e, enfim, acompanhada no mundo inteiro, tende a aumentar as perdas do setor. Então, a gente observa o comportamento da atividade nas atividades turísticas brasileiras com bastante preocupação. O Réveillon é uma das principais atrações turísticas e econômicas da cidade do Rio de Janeiro. Qual o impacto que o cancelamento da festa traz para o município? Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura do Rio decidiu que não realizará o tradicional Réveillon na praia de Copacabana. A festa, que atrai gente do mundo todo, é considerada uma das principais datas para o setor hoteleiro. Sobre esse assunto eu converso com Bayá Boatê, vice-presidente executivo da Associação de Embaixadores do Turismo da cidade do Rio de Janeiro. Foi a decisão mais acertada do Bispo Crivella em suspender o Réveillon. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, nós estamos em plena pandemia, os leitos dos hospitais estão lotados, então foi uma decisão muito acertada. É claro que isso vai trazer um prejuízo grande para a cidade do Rio de Janeiro, já acostumada a festejar todo ano na Orla Marítima e em outros locais uma festa tão bonita de confraternização, mas esse ano é necessário que ela não aconteça, para que em 2021 nós estejamos todos aqui e possamos, na realidade, festejar já com a vacina e já, sem dúvida alguma, com alguns outros protocolos de segurança avançados. Eu acredito que esses protocolos estão surgindo o tempo inteiro. Então, devem surgir outros protocolos que vão permitir que o ano de 2021 seja um ano mais benéfico para a atividade turística. Agora, Boatê, já é possível saber os impactos disso para a cidade? Olha, os impactos, quando se cancela um evento como esse, são grandes, não é? Porque você esperava, sem dúvida alguma, uma maior vinda de pessoas para cá. Nesse momento, as pessoas estão com muito medo de vir para o Rio de Janeiro, quer dizer, com as notícias que elas estão recebendo, fora que as medidas de flexibilização foram totalmente improdutivas, não é? Porque as medidas elas aconteceram, mas não houve fiscalização. Então, não adianta você implementar medidas se você, na realidade, não tem fiscalização efetiva. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, o fato de se cancelar um evento do porte do Réveillon deve acarretar um prejuízo de 10 milhões para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, é um valor muito alto, é um número muito alto, mas que eu acho que nós precisamos entender que ele é necessário, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, eu devo lhe confessar, algo, enfim, difícil para a cadeia de turismo do Rio de Janeiro, a cadeia direta e indireta é difícil, mas, nesse momento, é necessário que isso aconteça. Agora, os números mostram que indicam, pelo menos, que, por conta da pandemia, é possível que cidades do interior do estado do Rio de Janeiro tenha uma ocupação mais expressiva do que a própria cidade do Rio. Olha, isso eu realmente não acredito, porque o número de meios de hospedagem existentes nas cidades é bem menor. No entanto, eu vejo que hoje aquela pessoa que tem coragem de sair para viajar, porque algumas continuam com essa coragem, não é? Então, aquelas que têm coragem, que vão viajar, irão, na realidade, fazê-lo de carro, com a família, em cidades vizinhas à cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, sem dúvida alguma, você vai ter um turismo familiar, de famílias que vão, sem dúvida alguma, se dirigir para cidades, como você mesmo disse, como Vassouras, como Angra dos Reis, enfim, cidades que fiquem aqui nas redondezas e, sobretudo, que estejam divulgando, que estão implementando protocolos de segurança rígidos, não é? A gente tem que sempre levar em consideração que a indústria de turismo pode funcionar nesse momento.
Não vamos dizer que todos os hotéis têm que fechar, que todos os restaurantes têm que fechar, porque não é bem assim, não é? A indústria tem que continuar funcionando, mas ela tem que implementar protocolos rígidos, não é? Protocolos bem rígidos para que as pessoas se sintam à vontade. Agora, Boateng, o Ministério Público está tentando coibir festas nos quiosques da orla, ali com ocupação da parte da areia. Você acha que isso é possível? Olha, eu acho que vai ser muito difícil, não é? Mas que deveriam tentar. Porque nós temos, para nossa tristeza, um grupo de infratores que continua pensando que a gente está vivendo uma gripezinha, sabe? Infelizmente. E esse grupo de infratores não quer usar máscara, quer se aglomerar em locais como a Mureta da Urca e outros locais, como no Leblon. Então, são pessoas que estão, na realidade, eu devo confessar, cometendo um crime, não é? Hediondo contra a humanidade. Porque é um momento muito difícil. Quando você coloca a máscara, você está protegendo as outras pessoas. Então, eu acho que o Ministério Público vai ter dificuldade. Até porque as pessoas vão se aventurar, não é? Esses infratores, eles se aventuram em qualquer lugar. Eles vão para qualquer lugar, não é? Fazem festas particulares, se aglomeram dentro de suas casas, de seus condomínios. Mas é preciso que o Ministério Público, pelo menos, tente e que se faça uma campanha de conscientização. Eu acho que, nesse momento, é necessário uma campanha de conscientização na televisão, no rádio, dizendo que as pessoas, por gentileza, permaneçam em casa. Permaneçam em casa esse ano, não é? Permaneçam em casa se elas puderem e evitem as aglomerações. A Defensoria Pública e o Ministério Público fizeram uma petição para que a Prefeitura libere todos os leitos do Hospital de Campanha do Rio Centro e que o Estado compense os leitos fechados do Hospital de Campanha do Maracanã. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI da rede SUS, que inclui os hospitais federais, estaduais e municipais, é de 86%. Já a taxa de enfermaria é de 80%. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A vacinação deve ser concluída em 16 meses. O lançamento foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização prevê a conclusão da vacina em 16 meses e em 2 etapas. A primeira tem duração de 4 meses, para vacinar grupos prioritários e 1 ano para imunizar os demais. Cada pessoa vai tomar 2 doses. O critério para a definição dos grupos prioritários é a manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais. Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais. E nisso, nós temos os trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. Além disso, obviamente, avaliarmos a situação epidemiológica, que são grupos com maior risco de agravamento e óbito. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que vai comprar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Ele disse que cada estado vai ficar responsável pela distribuição das vacinas. A gente, quando tem noção do tamanho do Programa Nacional de Imunização, como foi apresentado hoje, a gente fica vendo quanta desinformação corre a respeito da capacidade que o Brasil, nós, brasileiros, temos de conduzir essa missão. Senhores, vamos nos orgulhar da nossa capacidade. Ela não foi feita por mim, ela já está lá. Foram os nossos antecessores que criaram o SUS, foram nossos antecessores que organizaram o Programa Nacional de Imunização, da forma como foi apresentado. Então, vamos levantar a cabeça. Acreditem, o povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior Programa Nacional de Imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. O ministro afirmou que todos os brasileiros serão vacinados de forma segura e gratuita. Nós estamos hoje afirmando: todos os estados serão tratados, todos os brasileiros receberão a vacina de forma grátis, igualitária, proporcional, entregue nos postos de vacinação.
vacinas registradas, vacinas garantidas em sua segurança e eficácia. Nós não podemos brincar com a saúde da população brasileira. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia disponibilizou 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Ele pediu união aos governadores na luta contra a Covid-19. Momentos difíceis todos nós vivemos. Mas, depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Muitas pessoas trabalharam nesse objetivo. A grande maioria anônimas, mas foram essenciais para chegarmos a esse dia. E, obviamente, eu rendo minhas homenagens aqui ao nosso ministro, Eduardo Pazuello, que capitaneou essa liderança. E você vai assistir no próximo bloco. Rio TV Câmara comemora 17 anos. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O último caso registrado no país de poliomielite foi em 1989. Apesar disso, há uma preocupação das autoridades, pois a procura pela vacina reduziu nos últimos anos. Aqui na cidade do Rio, por exemplo, a meta era imunizar 95% da população, mas o número está bem abaixo. A vacinação para a poliomielite vem caindo nos últimos anos e a pandemia agravou o cenário. Em 2015, a cobertura da vacina contra a polio chegou a 98,2%. Em 2018, foi para 89,5%. No ano passado, caiu para 83,7%. No Rio de Janeiro, a cobertura de 2020 no município está em 73,10% e a meta é 95%. A vacina da poliomielite, ela consta no calendário de vacinação de rotina da criança menor de 5 anos, é recomendada pelo Ministério da Saúde. E a criança ela deve ser imunizada com 3 doses básicas no primeiro ano de vida e 2 reforços para ter garantida a sua proteção. A vacinação contra a poliomielite deve ser feita aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e 4 anos. E para ficar imunizada, é necessário que a criança tome as 5 doses. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença infecciosa viral aguda, transmitida de pessoa para pessoa, principalmente pela via fecal-oral. A criança estar em dia, a gente chegar a 95% de cobertura, nos garante que a gente não terá pólio novamente, já que a gente não tem a doença no país. Desde 94, o Brasil recebeu a certificação de erradicação da doença. O último caso foi em 89. Existem países no mundo que ainda apresentam a doença pólio. Então, para que a gente previna, evite o retorno da doença ao Brasil, as altas coberturas nas crianças é muito importante. Apesar do Brasil estar livre da poliomielite desde 1990, os especialistas da Secretaria Municipal de Saúde realizam um trabalho intenso para atingir a meta de imunização. É só vir, é gratuito, a gente atende de 8 às 17. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 237 pontos de vacinação, ou seja, procurar a unidade mais próxima, levar a sua caderneta para que ela seja avaliada, a gente vai atualizar tudo o que for preciso. E se a mãe ou o pai perderam a caderneta, não sabe onde está, compareça da mesma forma. A gente vai fazer uma recuperação do status vacinal dessa criança conforme a idade dela. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, que é formada por alunos da Rede Municipal de Educação, fez uma apresentação em frente à sede do Detran, no centro do Rio. No repertório, clássicos como Samba do Avião e Aquarela.
Avenida Presidente Vargas, meio-dia. Sempre hora de movimento, ainda mais em época de Natal. Mas quem passou pelo centro da cidade nesta quarta-feira ganhou um refresco do calor e da correria. Músicos da Jazz Sinfônica Carioca fizeram uma apresentação em frente à sede do Detran. A ação é uma parceria entre o órgão e a Secretaria Municipal de Educação para trazer mais amor e fraternidade em um ano tão difícil. A gente pensou, a gente teve um ano muito atípico, por conta da pandemia, distanciamento social, enfim, lockdown. E a gente pensou em fechar o ano mais humanizado, trazer uma humanização para o Detran e também passar um recado de educação para o trânsito. A apresentação dessa quarta faz parte dos Concertos de Natal Esperançar, uma série de 5 shows que começou na Cidade das Artes na terça-feira e termina no próximo domingo na Praça São Salvador, em Laranjeiras. Tudo de graça. Os músicos integram o programa Orquestra nas Escolas, criado em 2019 pela Prefeitura e que reúne estudantes de escolas municipais. Em mais de um ano e meio, foram 400 alunos atendidos e nem a pandemia atrapalhou os ensaios. A maior parte desse tempo de pandemia, esses alunos tiveram aula no sistema remoto, no sistema online, E a gente começou a se reunir de forma presencial, agora já no final do ano, Mas aí obedecendo todas as normas, todos os protocolos de segurança e conseguir reunir esse grupo e fazer com que eles toquem junto, nesse momento tão complicado, mas a gente vê que é possível, dentro das normas de segurança, podemos fazer. Música é diversão, mas também educação. Durante a apresentação foram passados diversos conteúdos sobre segurança do trânsito, fundamental nessa época de fim de ano. Os alunos deram conta do recado. Nenhuma dica de trânsito foi esquecida. Tudo para ajudar a ter um fim de ano menos violento e mais alegre nas estradas. Diga sim à vida no trânsito. Se for dirigir, não beba e respeite o limite da velocidade. E de alegria, a dona de Janeiro entende. Ela é mãe da Maria Luísa e da Sara Vitória, que há 2 anos tocam flauta transversa e clarinete na orquestra. Ela sempre dá um jeito de acompanhar as apresentações e não esconde o orgulho. Satisfeita, porque elas estão num bom caminho, até pretendem estudar, para se formar na música, ser musicista, se Deus quiser. Tem coisas que nem o distanciamento social necessário nesses tempos é capaz de apagar. O brilho nos olhos, aquele arrepio que dá quando a gente ouve uma boa música e o calor no coração causado pelos aplausos. E eles merecem. A Rio TV Câmara está em festa. A emissora está comemorando 17 anos, levando informações sobre a cidade e o legislativo para a sociedade. Como manter uma televisão legislativa funcionando e produzindo jornalismo em meio a uma pandemia? Esse foi o desafio dos funcionários da Rio TV Câmara em 2020. Com o avanço de casos de Covid-19 em março, a Câmara Municipal do Rio adotou uma série de medidas restritivas. As atividades presenciais no Palácio Pedro Ernesto foram suspensas. A visitação à casa também foi interrompida. As sessões legislativas passaram a ser feitas no formato remoto, com a participação dos vereadores pela internet. A Rio TV Câmara suspendeu os trabalhos presenciais e os funcionários aderiram ao home office. Para se adaptar às mudanças e continuar produzindo conteúdo jornalístico, a emissora criou uma versão do Câmara Rio Notícias, o telejornal diário que leva ao carioca informações do legislativo e do interesse dos moradores da capital. Surgia assim o boletim CRN #em casa. A pandemia chegou e mudou o mundo inteiro, Ainda estamos vivendo essas mudanças, não sabemos quando é que elas vão efetivamente terminar. Então, como todo mundo mudou, a gente também teve que mudar, teve que se adequar, teve que se reinventar para que continuasse levando informação à sociedade. E, enfim, as pessoas estavam em casa, Os profissionais e todos, por conta do distanciamento, estávamos todos em casa e a gente começou a conversar para ter ideias de o que faria nesse momento, porque a gente precisaria continuar levando as informações. E aí, todo mundo trabalhando em casa, home office, decidiu-se que manteríamos o CRN, só que em forma de boletim, e a gente botou, aproveitando essa onda de redes sociais e tudo, hashtag. Então ficou o boletim
CRN hashtag em casa, feito pelos profissionais que estavam em casa, todos os profissionais da casa trabalhando de suas residências, enfim, as salas e escritórios viraram estúdio para poder entrevistar, as pessoas utilizando esses diversos aplicativos que tem aí de entrevista, e foi uma forma da gente continuar levando informação diária. Com a reabertura dos portões do Palácio Pedro Ernesto, as sessões foram retomadas através de um sistema híbrido, que mistura a participação de vereadores online com a presença de outros no plenário. O Câmara Rio Notícias voltou a ser apresentado do estúdio da emissora e reúne reportagens presenciais e entrevistas pela internet. É dessa forma que a Rio TV Câmara comemora mais um aniversário. São 17 anos em atividade. No dia 17 de dezembro de 2003, acontecia a primeira transmissão da Rio TV Câmara. Foi a primeira televisão legislativa na cidade do Rio de Janeiro. A chegada da TV legislativa ela é tão importante quanto a chegada da TV no Brasil. Ela é uma revolução, na verdade, né? Porque você tinha uma casa legislativa, um legislativo, que você só é acompanhado pelo setorista até então, né? Do jornal, da TV, do rádio. E aí você implanta uma TV dentro da sua casa legislativa e você passa a ser fonte geradora da sua própria notícia, né? Isso para a democracia e para o processo de formação da cidadania, de construção da cidadania brasileira, é algo, na minha opinião, revolucionário. 2020 foi um ano especial para a Rio TV Câmara, que conseguiu realizar um sonho antigo. A emissora inaugurou em maio um canal digital com programação 24 horas por dia na TV aberta. A novidade foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felipe, durante uma sessão. Quero fazer um registro histórico aqui hoje, que a partir desse instante nós estamos em TV aberta 24 horas. Foi uma grande vitória da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nossos agradecimentos ao Congresso Nacional e em especial também à vereadora, à ex-deputada, ex-vereadora, que muito contribuiu para que conseguíssemos obter esse instrumento de comunicação tão poderoso e importante e que será muito útil à cidadania. Além do canal 12 da NET, a programação da Rio TV Câmara é transmitida no canal digital 10.3 na TV aberta. Foi nesse canal que a emissora transmitiu pela primeira vez a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador no Rio de Janeiro. E para 2021, novos sonhos que incluem a criação de programas e o aumento do noticiário legislativo. O nosso desafio vai ficar muito maior, porque a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque estamos 24 horas no ar, tendo que levar informação não só do legislativo, como da cidade também. A ideia é que o CRN, que tem uma edição que agora está à meia-noite, ele passe a ter 2 edições durante o dia e, de preferência, ao vivo. A ideia é que a gente faça o CRN logo após acabar a sessão aqui na Câmara, a gente já entre de lá com o repórter chamando, enfim, a pessoa já chame de lá ao vivo e depois dê continuidade do estúdio com o resto das matérias. É um desafio, é uma coisa realmente nova, essa das 24 horas, e a gente está, enfim, preparado, pronto e ansioso para que isso possa ser feito logo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.